tão preocupados em entender o capitalismo de vigilância, as pessoas têm que primeiro entender o que é o capitalismo. Eu acho até interessante a ideia de um capitalismo de vigilância. Mas se não entender o que é o capitalismo, não vai entender o que é ele na sua forma de vigilância. Bem-vindos a mais um Café Bolchevique. Queria discutir com vocês hoje o dilema das redes. Documentário que está sendo difundido agora recentemente, que trata das empresas que operam na internet, do seu papel. Um documentário bastante interessante, então já aconselho a todo mundo de pronto a assistir. O que me chama a atenção nesse documentário é a natureza do dilema, né? Acontece muito, é muito frequente isso com documentários, porque o que se espera de um documentário é que ele traga uma série de informações, de dados, denúncias, né, registros, e só isso já tem em si sua importância. Agora, não é raro que os documentários apresentem essa situação, mas não consigam entender o conjunto daqueles elementos que, uma vez concatenados, montam um determinado contexto, né? Para ir direto ao assunto, me parece que os protagonistas não entendem muito o dilema em que estão inseridos. E daí a aparente inocência das propostas ao final, né? Vamos inverter um pouco a ordem aqui. O que se propõe diante do peso dessas empresas de internet, do aparentemente do papel que elas ocupam, a função que elas passam a desempenhar, os riscos que estão envolvidos. Propõe-se, por um lado, uma regulação, né, uma série de regulamentos, normas, padrões legais, jurídicos para delimitar a ação dessas entidades, dessas empresas, ou, por um lado, um boicote. A minha suspeita é que as duas posições aparentemente tão diferentes se irmanam, né? E se irmanam exatamente na incompreensão do fenômeno que elas querem denunciar, que são as redes. Então vamos lá. Vamos começar pelo óbvio, né? Quer dizer, as soluções apresentadas são soluções que vão no sentido de regulamentação ou de boicote. De regulamentação, nós temos que lembrar a feliz expressão de Istvan Mesarios, quando ele diz que o capitalismo é um modo de produção, um sociometabolismo incontrolável. Quer dizer, as tentativas de controle de um sociometabolismo incontrolável só pode gerar fracasso, né? Isso a gente tem em várias áreas, não seria nesse segmento da internet que seria diferente. A ilusão que está presente nessa proposta de regulamentação é a tentativa de separar dois elementos que, ao meu ver, são constitutivos do fenômeno e que, portanto, são inseparáveis. E está na raiz da crise ética, né? Não é por acaso que o dilema das redes apresenta-se na forma de um dilema ético. São pessoas que participaram ativamente, no papel de protagonistas, alguns centrais, que elaboraram os algoritmos, contribuíram com aspectos técnicos essenciais para o funcionamento dessas empresas e que agora se espantam com o resultado diante da dimensão manipulatória e dos efeitos que isso produz nessa sociedade em que vivemos. Então o dilema é ético nesse sentido, quer dizer, achamos que estávamos contribuindo para algo que era do bem e ela se mostra algo do mal, né? De forma rústica, é mais ou menos assim que parece ser o espanto dos protagonistas do documentário. Por que ela seria algo bom? Né? É uma tecnologia. Aí tem um mito também, já está embutido aí um mito, que o próprio Mesarios ajuda a entender, no poder da ideologia, que é o mito da neutralidade da tecnologia. Então a tecnologia seria um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Daí, inclusive, a ideia de chamar essas empresas de ferramentas. Elas não são ferramentas. O próprio documentário encarrega-se de retirar isso da pauta, né? Elas são empresas. E como empresas, têm como intencionalidade o lucro. A gente poderia pensar, bom, mas aí está então a dimensão moral. Achei que estava fazendo uma coisa para entretenimento, eles estavam ali tendo lucro. Não, não é isso que tira o sono desses empresários, desses protagonistas, né? O que tira o sono deles é outra coisa. Ser um negócio e vender algo não os assusta. As preocupações começam quando
a indagação vem no sentido de se perguntar o que é que se vende. O documentário corretamente afasta a primeira percepção de que aquilo que se vende são os nossos dados, né? Então a minha individualidade vai estar lá exposta, eu, morador da rua tal, 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 RG tal, está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Não é bem isso, porque aquilo vai ser fundido pelos algoritmos e vai ser produzido uma coisa que a gente poderia chamar de um mapeamento, né? De perfil, de comportamento, de hábitos, né? Que vai determinar qual anúncio deve ser dirigido para qual desses segmentos que as plataformas estão atingindo. Então a plataforma funcionaria, nos termos ali dos documentaristas, né, como uma armadilha de captura de atenção, para você ficar o maior tempo possível ali, para que isso possa gerar dados o suficientes para vender, né, nichos de mercado onde seria mais adequado o anúncio de um produto com uma quase certeza de consumo. Alguns dos entrevistados chegam a utilizar a expressão que o que se vende é certeza, né? O espanto dos protagonistas ao dizer, bom, então, que fique claro que está sendo vendido ali são dados capturados da nossa atenção, né? Portanto, nós mesmos, né? Nosso perfil, nós somos o produto que é vendido para alguém, né? Veja, não tem como a gente não assumir uma posição até condescendente diante de pessoas tão inteligentes, experts em suas áreas, né, que desconhece categoricamente a sociedade em que vive e os seus fundamentos, né? Quer dizer, para quem conhece minimamente do que é o funcionamento da sociedade capitalista, sabe que ela se fundamenta na mercadoria, né? E o reino da mercadoria é esse, né? Tudo se transforma em mercadoria. Dizer que os seres humanos se tornaram mercadorias só pode receber da gente uma indicação de leitura, né? Peguem o livro do Marx, Capital, livro 1, item 4 do primeiro capítulo, Fetichismo na Mercadoria, que ninguém tem o direito de se espantar, né, mais de um século depois, com o fato de que as mercadorias assumem o protagonismo e os seres humanos se coisificam, né, que o fetichismo está ligado à reificação. Na sequência, se descreve, né, um processo no qual aqueles que trabalham e geram os elementos necessários para o funcionamento das redes perdem o controle daquele processo. Muitas vezes é falado num documentário que eles sequer conhecem integralmente o produto que eles estão contribuindo para colocar em movimento. Nós teríamos também que assumir uma cara de espanto e falar, pois sim, então nós temos uma divisão social do trabalho, em que cada elo particular dessa cadeia contribui com uma parte e desconhece a totalidade. E que, portanto, o produto que daí resulta é um produto estranhado, que foge ao controle dos sujeitos que o criam. Né? Bom, isso depois do Taylorismo, depois de todas as análises de Braverman, não podem gerar nenhum tipo de espanto para quem tem as categorias corretas da crítica da economia política. Mas eles se espantam. Aí sim isso é ocupado, o vazio nos parece ser ocupado por um dilema ético, quando na verdade é um espanto diante de um resultado que para nós parece ser mais ou menos compreendida as suas determinações. Não é? Resta, portanto, a pergunta, então, se o que é vendido é esse conjunto de mapeamento realizado pelos algoritmos, quem compra? Quem compra é o sujeito oculto do documentário. Né? O dilema é das redes. O dilema é dessas ferramentas. O dilema é da dimensão manipulatória que daí deriva. Mas quem compra isso? Né? Se fala muito da enormidade de recursos que essas empresas auferiram. Né? E é verdade, o faturamento delas é bilionário. O Google aí na casa de 29 bilhões, o Facebook na casa de 14 bilhões. Portanto, são empresas que oferem, que objetivam lucro e que vendem um serviço. E esse serviço parece ser, resumidamente, a captura da nossa atenção para mapear comportamentos, predisposições, né, que sirvam para vender com certo grau de certeza anúncios. Portanto, é incrível, né? Porque assim, por trás da sofisticação da coisa, nós estamos falando de uma companhia de publicidade. A publicidade, que surgiu aí em 1841, a primeira empresa publicitária, se propunha exatamente a vender produtos. Né? E para isso,
quem conhece minimamente de marketing e de propaganda, sabe que são feitas pesquisas, ou eram feitas pesquisas, né, para poder descobrir nichos, o que se chama de nichos de mercado, né, população de tal idade, de sexo, de padrão de consumo, para poder oferecer seu produto. Todo mundo sabe que não adianta oferecer, né, no horário nobre, onde tem adultos, né, assistindo televisão, produtos para criança. Você vai anunciar isso nas horas da manhã, onde as crianças assistem os desenhos animados. Isso é o feijão com arroz de qualquer companhia publicitária. Isso foi elevado à sofisticação de um algoritmo que oferece, num âmbito muito maior, virtualmente a população do mundo, né? Com uma multidão de dados e um cruzamento desses dados para dizer agora é a hora de mostrar a imagem do tênis, agora é a hora de mostrar a imagem de um centauro de louça que descasca batata, sei lá. Né? Então você tem aí as maiores elucubrações possíveis para dizer que são grandes empresas monopolistas pagando fortunas para essa ferramenta que, na verdade, serve para vender seus produtos. É isso. Né? Os monopólios estão fora. Portanto, a crise ética é uma crise de regular isso para que isso não se desvirtue. Veja, vender produtos enquanto a gente fica postando memes e fazendo avatares da nossa cara, tudo bem. Mas e se isso despencar para uma manipulação? Aí o documentário entra numa forma meio risível, né? Cômica se não fosse trágica, que é o risco da utilização desses procedimentos para indução de comportamento. Ora, a propaganda, do ponto de vista do consumo capitalista, sempre induziu comportamentos de compra. E mais do que isso, comportamentos, valores. Você pega a classe média norte-americana dos anos 50 e 60, ela assumiu um padrão de ter casinha com cerquinha branca, com carro na garagem. Né? Se você vê as pessoas ali, aquilo que modernamente hoje, né, se chama de indicações neurolinguísticas, né, mensagens subliminares para induzir certos comportamentos, está em tudo quanto é filme de Hollywood. Por exemplo, como o hábito de fumar, né, que assinavam um contrato obrigando o personagem a fumar para poder induzir o hábito de ter carros bonitos e grandes, consumir carros, né? O estilo da roupa, o cabelo, o laque, tudo que vem junto com essas parafernálias daquilo que a escola de Frankfurt analisou tão bem na sua crítica à indústria cultural. Né? Ou Lukács, na sua obra Madura, no conceito, na categoria de manipulação. Quer dizer, é uma sociedade que está envolvida. Mas envolvida para quê? Subordinada para quê? Para a produção e reprodução do valor. E essa é a ferramenta analítica que faltam aos protagonistas do filme. Né? Então, não é que nós gostamos muito de uma teoria e falamos, se você não ler essa teoria, você não vai entender. Não. O problema é que falta mesmo. Falta, e isso acaba induzindo a uma solução que nos parece ingênua no final. Aliás, uma bifurcação de posições, como a gente vai ver. E por que falta? Porque, veja, tão preocupados em entender o capitalismo de vigilância, as pessoas têm que primeiro entender o que é o capitalismo. Eu acho até interessante a ideia de um capitalismo de vigilância. Mas se não entender o que é o capitalismo, não vai entender o que é ele na sua forma de vigilância. O capitalismo, enquanto modo de produção, é um sistema cuja totalidade é a unidade entre produção e circulação. Está lá no livro 2 do Capital. Né? Enquanto unidade entre produção e circulação, ele tem dois momentos de circulação, um no começo e outro no fim, e um momento de produção no meio. Portanto, a produção é uma mediação entre a circulação. E o dilema, não da rede, mas da valorização do capital, é que o valor tem que ser produzido na esfera da produção, mas só pode ser realizado na circulação. Ele tem que se dar na circulação, mas não pode se dar na circulação, nos termos em que Marx apresenta o dilema, ainda no livro 1. Essa unidade entre produções é fundamental, é o ciclo do capital. E o momento onde o capital produz o valor é o momento da mediação da produção. É na produção que se dá o consumo da força de trabalho, que é a única que pode gerar mais valor do que o seu próprio valor. Por que essa compreensão da economia política nos ajudaria a entender o fenômeno, o dilema em questão? Porque as redes, as empresas, tão vultuosas e brilhantes, né,
não geram o valor que acumulam. Esse valor é gerado fora delas. Elas se apropriam de parte do valor gerado na produção. Elas são empresas da esfera da circulação. E a circulação não gera valor, não agrega valor novo. Portanto, por mais brilhante que possa parecer essa esfera, por mais que o volume de recursos seja vultuoso na dimensão que é, ela é um coadjuvante no problema. Na verdade, nós temos um momento do capital que é essencial, que Marx escreve muito bem no livro 2, em que se dá a diferença entre o tempo de produção e o tempo da realização na circulação. E esse é um hiato que é uma contradição, é um dos problemas do capital. Porque enquanto o capital, enquanto valor novo produzido na produção, ainda não se realizou na venda, ele está na sua forma, na imagem poética de Marx, de crisálida. Né? Ele ainda não pode ser assumido como um valor novo. Ele precisa passar por uma nova metamorfose, a metamorfose da mercadoria, grávida de um valor novo, numa realização em dinheiro para que o fluxo do capital possa se dar novamente e o processo de valorização seguir. Né? Portanto, realizar a mercadoria é essencial. Por isso que os grandes monopólios pagam fortunas para poder dirigir esse consumo e realizar uma massa de lucro muito grande. Agora, por que isso ganhou a dimensão que ganhou nos dias de hoje? Porque o capital não é o mesmo de 1841, quando surgiu a primeira empresa publicitária. Hoje o capital está mundializado, mais do que isso, monopolizado, e alcança no seu pleno desenvolvimento um grau brutal de concentração e centralização que gerou os monopólios, e os monopólios transformaram-se em imperialismo. Quer dizer, nesse momento do ser do capital, o capital superacumulado apresenta uma doença crônica inata ao ser do capital, que pouco a pouco, desproporcionalmente, de maneira não proporcional, investe mais em capital constante do que capital variável, mais em máquinas, tecnologias, do que em força de trabalho, alterando a composição orgânica do capital, gerando uma desproporção. Isso, como sabemos, ou pelo menos sabem aquele que leram o Capital e compreende da economia política e da sua crítica, isso gera a queda na taxa de lucro. Portanto, o capital, na sua forma plenamente madura e desenvolvida, tem que realizar uma massa de lucro monumental para poder cada vez mais atingir taxas de lucros menores. Quer dizer, ele só compensa a queda na taxa de lucro pela massa de lucro, né, de forma monumental. E para isso ele precisa de uma velocidade de realização. As empresas que trabalham nessa área vendem esse serviço. Elas prometem encurtar o tempo improdutivo, né, de realização da mercadoria. Por isso elas são essenciais à ordem do capital no seu movimento, mas elas não são o sujeito principal. Elas são, no máximo, um importante coadjuvante nessa trama. Né? Agora, por que nós estamos falando isso? Porque se você coloca essa dimensão, à luz dessas categorias analíticas, do ser do capital, e volta às propostas apresentadas, se demonstra a sua ingenuidade. Você vai querer controlar, através de mediações jurídicas, a velocidade com que essas empresas conseguiram alcançar a realização? Como? Né? Ah, não, vamos tentar separar isso dos seus aspectos deletérios, né? Vamos separar isso da manipulação política. Mas elas estão ligadas. Porque quem está por trás da manipulação política? E aí se mostra claramente, né? Se mostra claramente a ingenuidade ou ingenuidade, sei lá o quê, daqueles que produzem um vídeo. Né? Porque a manipulação vira um ato sem sujeito. Né? Quem que manipula? Por que se manipula? E essa manipulação chegou a ponto de derrubada de governos, de interferência em processos eleitorais, como nós vimos no Brasil e em outros países. E quem está por trás disso? Né? Nem sequer isso está sendo colocado no espectro, como devia, que os fatos demonstram, da extrema-direita. O filme resolve criar uma imagem estranhíssima, que é o extremo centro, para ocultar exatamente o fato de que não é nem a esquerda nem outros segmentos políticos que têm optado por esse tipo de expediente político, como a gente tem visto. Né? Então, nesse sentido, o extremo centro é um negócio que o inconsciente existe e é poderoso. Né? O filme é de extremo centro. Ele é o extremo centro.
Ele é um segmento médio que quer ou normatizar eticamente o capital para que ele possa continuar vendendo suas mercadorias, mas não manipulando. É do tipo de postura que falaria o capitalismo se desenvolveu no mundo e foi ótimo. Infelizmente teve aquele constrangimento chamado escravismo, né? Se a gente pudesse tirar o escravismo, né, o capitalismo seria maravilhoso na sua primeira fase. Não dá para tirar porque ele faz parte de. A manipulação e as suas expressões políticas fazem parte do capitalismo em crise, do capitalismo maduro, do capitalismo parasitário, do capitalismo com taxas de lucro decrescente que precisa realizar uma massa de mercadorias cada vez maior, né? E que para isso dilapida recursos naturais, populações inteiras, explora mulheres e crianças. Isso faz parte do capital altamente desenvolvido e civilizador. Ela civiliza para poder subordinar tudo ao processo de valorização. Por isso que é absolutamente ineficaz qualquer medida de controle das redes. A segunda ordem de soluções é dada por um simpático Rastafari, né, que é de longe a pessoa mais simpática do documentário, que vai propor o boicote às redes, né? Parece uma posição oposta, né? A gente vai regularizar, isso é uma coisa pequena burguesa, ilusória, vamos fazer uma posição radical, vamos boicotar as redes. Mas é o outro lado da pequena burguesia. A pequena burguesia ou quer salvar o mundo a golpes de normatização jurídica, ou ela quer destruir ao sabor da sua vontade, né? A radicalidade aparente do boicote é uma ilusão também. Por quê? Porque primeiro ela acredita na premissa de que o consumidor é o centro do sistema capitalista, o que nós sabemos não é. Segundo, que ela acredita que é possível, né, produzir um comportamento que não é uma resposta sistêmica a um erro sistêmico. Não é o sistema que está errado, é a minha atitude diante dele. Então eu vou mudar minha atitude. Ao invés de usar as redes, eu deleto as redes e vou fazer outra coisa. O problema dessa postura é que o capital mercantilizou tudo. E a mercadoria precisa de um valor de uso para ser veículo de valor de troca. Não é? Precisa. Então aquilo que está mercantilizado, que assumiu a forma de mercadoria, que você só tem acesso mediante o pagamento de uma forma de equivalente monetário para ter acesso ao valor de uso, é coisas que nós precisamos para viver. Necessidades do estômago ou da fantasia. Não é? Então você, diante da utilização desses valores de uso na forma mercantil, você propõe a abolição dos valores de uso. Quando seria mais fácil propor a sua não subordinação ao valor de troca como veículo de valor, para que as coisas possam se tornar novamente objetos que satisfazem necessidades. E a gente pode decidir se são necessidades reais, necessárias, urgentes, estratégicas ou não. Mas isso é outra coisa, a gente pode escolher entre valores de uso, né? A posição de negar as redes e sair delas é uma posição de negar o valor de uso, independente da forma do valor de troca. Nós propomos, né, uma forma um pouco diferente, né? A nossa alternativa radical é a alternativa das pessoas se associarem livremente, não numa divisão social do trabalho estranhada como a nossa, para produzir o que é necessário, numa divisão social do trabalho onde desapareça a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual e que os indivíduos possam se desenvolver em todos os sentidos, né, até que cada um possa trabalhar de acordo com suas capacidades e receber de acordo com suas necessidades. Lógico que há problemas de distribuição, lógico que há mas não de realização de valor, porque o valor desaparece nessa forma. A isso nós chamamos de comunismo. Como é que eu posso saber do que se trata? Você pode ir lá no Google e você vai receber páginas e páginas de propaganda anticomunista. Ou você pode ler livros, né? Ajuda? Poderia, né? Eu acredito firmemente que certos livros ajudariam muito aos protagonistas desse documentário para entender o dilema de fato em que eles estão metidos. Até o nosso próximo Café Bolchevique. Um grande abraço. Um beijão e se cuidem. Eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte,